Quanto de patrimônio você deveria ter aos 30 anos? Ontem eu vi um vídeo aqui no YouTube de um grande influencer de finanças que eu admiro e ele estava falando uma fórmula que os planejadores financeiros ao redor de todo mundo utilizam para saber qual que é o patrimônio ideal para você ter com 30, com 40 anos, de acordo com a sua idade. E aí ele trouxe essa fórmula, vou compartilhar a fórmula com vocês e vou falar um pouco a respeito dessa fórmula em específico, tá? A fórmula nada mais é do que você pegar o seu custo de vida mensal, então vamos supor que você ganha R$ 5.000 por mês. Você vai multiplicar esse custo de vida mensal por 12 para você ter um total no ano, né? Então daria R$ 60.000, 5 mil vezes 12 daria R$ 60.000, vezes a sua idade. Então vamos supor que você tem 30 anos. Você pega 60 mil vezes 30, que é a sua idade, você vai chegar a 1.800.000. Partindo do princípio que a pessoa teria que conseguir poupar em torno de 10, 15, 20% do que ela ganha, vamos partir do princípio que você teria que poupar 10% do que você ganha. Então, teoricamente, né, o seu patrimônio ideal com 30 anos teria que ser 180 mil, que daria 10% de 1.800.000. Se você poupasse em torno de 15%, estamos falando aí de 270 mil, que seria 15% de 1.800.000. E pessoal, essa fórmula, para quem não sabe, eu sou planejador financeiro CFP, e essa fórmula não é usada pelos planejadores financeiros ao redor do mundo, tá? Por uma simples questão. Você está partindo do princípio que você teria que estar trabalhando desde a barriga da sua mãe, né? Então, e desde a barriga da sua mãe, você teria que estar poupando 10% do seu patrimônio. Então, vou até pegar meu café aqui. Então, pessoal, essas fórmulas, tomem muito cuidado com as fórmulas que vocês assistem aqui no YouTube, na internet, porque muitas vezes você está vendo um vídeo para desenvolver sua educação financeira, está super feliz porque você acabou de completar sua reserva de emergência, ou porque você acabou de zerar o endividamento, você fala, poxa, tô no caminho certo. E aí tu abre um vídeo desse e o cara fala que você tem que ter com 30 anos 180 mil, cara, você vai se achar um bosta. E a realidade é que 99% das pessoas com 30 anos não atingiram 180 mil, velho. Pô, tu começou a trabalhar na barriga da tua mãe, tu começou a poupar 10% do que você ganha na barriga da sua mãe? Não existe isso, né, galera? Isso daí é fórmula pra mansa ego de trouxa, porque, porra, desculpa o palavreado, mas eu fico assim, de cara. Então, assim, eu acho que a única fórmula que a gente de fato tem que prestar atenção, que a gente de fato tem que tomar como verdade, é reserva de emergência, porque isso de fato nós planejadores financeiros ao redor do mundo todo, a gente utiliza a reserva de emergência. Essa reserva de emergência, nós planejadores financeiros, nós utilizamos isso de fato e é uma fórmula universal, né? Pô, para quem é CLT, em torno de 3 meses de todas as contas pagas, para quem é autônomo, tem uma volatilidade nas entradas, né? Em torno de 6 meses de todas as contas pagas. E você pode fazer alguns ajustes. Então, por exemplo, você não necessariamente precisaria pegar exatamente todas as contas, né? Por quê, Pedro? Poxa, vamos partir do princípio que a partir do momento que você tem uma emergência, poxa, vamos supor, você perdeu o trabalho, aconteceu alguma coisa que você vai precisar utilizar a sua reserva de emergência. Tem alguns gastos que você pode abrir mão nesse período de emergência, por exemplo, lazer. Tipo, pô, tu não precisa sair todo final de semana pra ir no restaurante. Pô, tu tá passando por uma emergência, tu consegue segurar o lazer. Então tem alguns gastos que tu pode deixar de fora, né, pra conseguir calcular a sua reserva de emergência. Então, esse é um indicador financeiro que de fato você tem que ter atenção, né? Agora esses negócios, qual que é o patrimônio que você teria que ter? Qual que é o patrimônio ideal para você viver de renda? Galera, se tu calcular hoje o patrimônio ideal para tu viver de renda daqui 30 anos, primeiro ponto, tu vai ter que levar em consideração a inflação. Segundo ponto, o padrão de vida que você tem hoje, eu tenho certeza que daqui 10 anos não vai ser o mesmo padrão de vida. Principalmente se você continuar crescendo profissionalmente. E esses cálculos eles vão mudar. É legal você mensurar o quanto você teria que ter para você, tipo, poxa, vou correr atrás do meu aporte, em crescer profissionalmente. Mas não tome isso como verdade, galera. Até porque muitas vezes você olha
E às vezes você olha um indicador desse e ao invés de ser um motivador para você, vai se tornar um negócio que vai te desanimar. E que você vai falar, porra, eu tô extremamente longe, tá extremamente longe da minha realidade, eu não sou capaz. E ao invés de ser um negócio para te incentivar a continuar cuidando do seu dinheiro, a continuar desenvolvendo a sua educação financeira, a fazer você ficar focado no seu projeto de liberdade financeira, vai te desanimar. Porque imagina só quantas pessoas, porque esse influencer é um influencer muito grande, né? Se eu não me engano, o vídeo dele deve ter dado uns 300 mil views, sei lá quantos. Imagina quantas pessoas não abriram esse vídeo com 30 anos, com 25 anos, com 35 anos, com 40 anos e falou, porra, ainda não tenho 180 mil. Eu sou um bosta? Não, óbvio que você não é um bosta. Você tá no caminho certo. A sua realidade é diferente. A realidade de 99% das pessoas é diferente. E tá tudo certo, cara. Você não precisa ficar com essas fórmulas de amansa ego, né? Quanto. Aí o outro bonito entra lá. Não, eu fiz 30 anos e tenho 270 mil. Eu sou foda. Não, velho. Tipo, parabéns, você conseguiu multiplicar seu patrimônio, mas não te torna melhor do que o seu amigo que ainda não fez. É a mesma coisa eu chegar aqui pra mim e falar assim, ô pessoal, eu sou fodão porque eu tô morando aqui em Vancouver. Pô, legal, o cara conseguiu se organizar financeiramente, o cara conseguiu se planejar para fazer uma viagem, para fazer um intercâmbio, ok, tá tudo certo, mas, cara, isso daí é fórmula para amansar ego, e você não precisa amansar o seu ego, você entende? O que você precisa saber é, eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso formar minha reserva de emergência, depois da minha reserva de emergência, meu patrimônio de segurança, que isso é uma outra fórmula que a gente utiliza para continuar fortalecendo a nossa reserva de emergência. E o terceiro indicador que você tem que ter, você deve buscar investir de 20 a 30% dos seus ganhos e crescer profissionalmente todos os anos. É esses indicadores que vocês devem tomar como referência. Pô, se hoje você ganha 5 mil e você está ganhando 5 mil reais há 5 anos consecutivos, isso é um indicador que, poxa, não tá legal. Então eu preciso evoluir, eu preciso dar uma forma de crescer profissionalmente para pelo menos o meu salário conseguir acima da inflação. Ou, poxa, conseguir subir meu salário 10% todos os anos. Esse é um indicador legal para você analisar. Né? Poxa, finalizei minha reserva de emergência, agora eu vou construir meu patrimônio de segurança. 12 meses de todas as minhas contas pagas, ou 18 meses para quem é uma pessoa que tem uma volatilidade muito grande nas entradas. 18 meses de todas as minhas contas pagas. Pô, esse é um indicador legal para você tomar como parâmetro e para você buscar esse indicador. Né? Poxa, eu vou tentar fazer um aporte de 20 a 30% dos meus ganhos. Esse é um indicador legal para você mensurar mensalmente como que você está lidando com o seu dinheiro. Agora esse negócio, o quanto que eu tenho que ter de patrimônio, o quanto que não sei o que lá, isso daí é mansa ego, galera. Isso daí, no fundo, não te faz bem. Pô, tô conseguindo aportar todos os meses de 20 a 30%, tô conseguindo crescer minha renda anualmente, automaticamente você vai acumular mais patrimônio, automaticamente você vai conseguir formar reserva de emergência, vai conseguir formar patrimônio de segurança, vai conseguir juntar dinheiro para multiplicar esse dinheiro no mercado financeiro. Esses são os indicadores que vocês têm que ter em mente. Agora, qual que é o patrimônio que você teria que ter com 20 anos de idade? Qual que é o patrimônio que você teria que ter com 30 anos de idade? Isso daí é fórmula para mansa ego, velho. E desencana disso, vocês não precisam disso, isso não faz bem para vocês. E pelo contrário, eu tenho certeza que para muitas pessoas isso deixa a pessoa para baixo. Então é isso, comenta aqui embaixo o que você acha, né? Se você concorda com essa fórmula, se você acha que essa fórmula de fato faz sentido, né? Se você teria que já estar trabalhando desde a barriga da sua mãe e tá poupando no mínimo 10% desde a barriga da sua mãe. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. E é isso, né? Essa é a conclusão do vídeo que eu trago para vocês. Não olhem esses indicadores de quanto de patrimônio você tem que ter e não sei o que. Lá. Os únicos indicadores que vocês devem olhar é reserva de emergência, patrimônio de segurança, crescer a sua renda anualmente e conseguir poupar de 20 a 30% todos os meses. Esses são os indicadores básicos e você não precisa mais do que isso, beleza? Então é isso, pessoal. Se você acha que esse vídeo agregou para você, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com o máximo de pessoas para a gente levar essa educação financeira para todas as pessoas. E comenta aqui embaixo o que você acha, se faz sentido o que eu trouxe aqui para vocês, se não faz sentido. Eu gosto de trocar essa ideia com vocês porque a gente aprende muito. Eu aprendo muito com vocês e eu gosto muito dessa troca, beleza? Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.